Imagine que cada gole do seu café matinal carrega o peso de séculos de guerras, fortunas colossais e segredos de Estado. No século XVIII, o café era tão cobiçado quanto o petróleo é hoje, sendo a segunda mercadoria mais valiosa do mundo. O Brasil, que naquela época era apenas uma colônia focada em açúcar, estava prestes a ser o palco de uma transformação radical. Mas essa mudança não veio através de tratados oficiais ou comércio justo, mas sim por um plano audacioso que envolveu o ego de um rei e a astúcia de um espião. Prepare-se para entender como o Brasil sequestrou o protagonismo mundial de uma das bebidas mais amadas da humanidade, o mundo antes do café brasileiro. Naquela época, as cafeterias de Londres e Paris eram os centros do pensamento intelectual, onde filósofos e políticos se reuniam, mas o suprimento de grãos era limitado e caríssimo. O café era controlado rigidamente por potências como a Holanda e a França, que mantinham guardas armados em suas plantações nas ilhas caribenhas e na Guiana. O clima de tensão era constante, pois perder o monopólio do café significava perder uma fonte de ouro inesgotável. O rei Luís XV, da França, considerava o café um tesouro nacional, e qualquer tentativa de levar mudas era tratada como um crime contra a coroa. O Brasil assistia a tudo isso de longe, sabendo que sua economia de mineração estava secando e que o café poderia ser a sua única salvação. A missão secreta de Palheta, Francisco de Melo Palheta, não era apenas um militar. Ele era um homem de extrema confiança da coroa portuguesa e sabia que sua cabeça estava em jogo. Ao chegar na Guiana Francesa, ele mergulhou na alta sociedade local, frequentando jantares luxuosos enquanto secretamente mapeava as plantações. A Madame de Orvilliers, esposa do governador, ficou encantada com os modos e a elegância do oficial brasileiro, ignorando que ele tinha segundas intenções. No momento em que ela lhe entregou o buquê durante a despedida, Palheta sabia que aquelas poucas mudas valiam mais do que qualquer carregamento de prata. Ele escondeu o tesouro botânico em seu navio e navegou em alta velocidade de volta ao Pará, temendo que os franceses percebessem a falta das mudas antes de ele cruzar a fronteira. A expansão, o café sobe a serra. O caminho do café pelo Brasil foi uma verdadeira epopeia geográfica, descendo do norte em direção ao Rio de Janeiro, através de trilhas precárias. Foi no Vale do Paraíba que o grão encontrou um solo tão fértil que os pés de café cresciam quase o dobro do normal em tempo recorde. A terra roxa do oeste paulista, na verdade, tem esse nome por causa de um erro de tradução. Os imigrantes italianos chamavam o solo de terra rosa vermelha, e o som acabou virando roxa na boca dos brasileiros. Essa terra, originada da decomposição de rochas vulcânicas há milhões de anos, continha nutrientes que faziam um café brasileiro ter um sabor único e vigoroso. Logo, as antigas florestas foram substituídas por mares verdes de cafezais, que se perdiam de vista no horizonte. O lado oculto e a mão de obra. A opulência dos casarões de café em cidades como Bananal e Vassouras escondia uma realidade brutal. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão, em grande parte pela resistência dos cafeicultores. Milhões de africanos foram trazidos à força para sustentar a expansão das lavouras, trabalhando do nascer ao pôr do sol em condições desumanas. Com a proibição do tráfico negreiro, os barões do café começaram a incentivar a imigração europeia, prometendo uma vida de sonhos que muitas vezes se tornava uma nova forma de servidão por dívidas. Esse choque de culturas, entre brasileiros, africanos e imigrantes europeus, criou a base da nossa culinária, da nossa música e do nosso sotaque atual. Sem o trabalho braçal desses milhões de pessoas, o Brasil nunca teria se tornado a potência que é hoje. A crise de 1929 e o sacrifício, quando o mercado de ações, em Nova York, o Brasil descobriu que depender de um único produto era uma armadilha perigosa. Com os portos cheios de sacas que ninguém queria comprar, o governo brasileiro tomou uma medida desesperada para tentar salvar o preço do produto no mercado internacional. Eles construíram pirâmides gigantescas de café em praças públicas e atearam fogo, criando colunas de fumaça que podiam ser vistas a quilômetros de distância. Algumas locomotivas de trem foram adaptadas para queimar grãos de café em vez de carvão, tamanha era a abundância e o desespero por descarte. Essa quebra forçou o Brasil a finalmente investir em indústrias, saindo de uma economia puramente agrícola para uma economia moderna e diversificada. Foi o fim da política do café com leite e o início de uma nova era política liderada por Getúlio Vargas. Atualmente, o café brasileiro está presente em quase todas as misturas de expressos famosas na Itália, na França e nos Estados Unidos. Muitas vezes, sem que o consumidor saiba a origem. O Brasil deixou de ser apenas um produtor de quantidade para se tornar referência em cafés especiais, com grãos premiados que chegam a custar milhares de reais em leilões. Cada vez que você aprecia o aroma de uma xícara,
Você está conectando-se a essa linhagem de espiões, barões, imigrantes e trabalhadores que moldaram o nosso território. Se essa história te surpreendeu, considere que há muito mais segredos escondidos nos produtos que usamos diariamente. Deixe seu like, se você também é movido a café, e compartilhe este vídeo com aquele amigo que toma 5 xícaras por dia.